tá? Tá. Opa, peraí. Pronto, aqui. Mas eu tenho que falar com ela. Não, com quem? Com a Lia Bittencourt, ela tem que entrar. Tá, Desliga. pronto. Deixa eu ver. Tem que convidar. Rodrigo, Só mano. tem esse Rodrigo. Não tem uma parte de convidar? Talvez. É muito difícil isso. Não quero desativar. Tá. O Rodrigo vai. Ele tá aqui. Ah, deixa eu ver. Ali é essa daqui, ó. É ela. Lia Zerido, é. É ela. Então, peraí que eu tô virar pra você. Opa, não. Tá certo, vê você. Vê se você consegue falar. Achei! Oi! Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo já deu certo. Já vi que nós duas juntas. Nossa, Lia, nós somos um desastre. Eu falo que eu deixei para a próxima encadernação isso. Encadernação. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou sair agora, eu já aprendi como é que faz para te colocar de volta. Não, mas pode Já ficar. fico aqui conversando com ela? Ou a gente deixa aqui do jeito que tá e espera chegar o povo? Eu, por exemplo, não faço Tem mais bastante nada. gente conectada. Ah, então não vamos fazer mais nada. Vamos ficar conversando sobre assuntos amenos. Tá. Aqui, Mônica, eu não mexo mais nada? Eu estou aparecendo aí para Não, você? você está aparecendo perfeitamente linda, não faz mais nada. Vamos tentando sair daqui, Lia, que vai dar bom. Tá bom. Tá bom. E você, tudo bem? Tudo bom. Espera só um minuto, tomar um negócio. Tá. Pronto. Já peguei aqui para deixar do Eu, meu lado. eu te vejo só, eu só vejo você, eu não me vejo, é isso mesmo, né? Você não se vê? Você consegue ver as duas. Eu consigo ver as duas. Deixa eu ver o que eu Por que faço aqui. será? O que você tem que fazer? Transmitir. Se alguém sabe aí, responde pra gente. Como é que faz para a Lia se ver? Agora eu não tô te vendo. E agora você ficou congelada. É que eu acho que ela tá mexendo. Eu botei assim, transmitir ao vivo com a clínica. Eu recuso essa transmissão ao vivo, será? Não. Não. Você entra. Já tem gente, tá vendo? Então, a Lara já está aqui. Bem, agora eu não te vejo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Klaus, você está aí? Nos ajuda. A Lia não está se vendo. E nem te vendo agora. E nem me vendo. Você está vendo nós duas? Ela falou que tá funcionando, tá vendo? Bem, também não A ligo. tela Está dela pausada. está pausada. Então, Não tem problema. Fala pra ela voltar pro como volta ela tá. para onde você estava, que daí dá tudo certo de novo. Vou fechar, então, e entrar de novo, tá? Tá bom. Será que remove? Não, ela já saiu. Aí ela vai entrar de novo. Aí a gente... Aqui, ó. Clear. Adicionar. Aguardando a Lia. Novo, agora eu tô vendo. Nós Agora eu duas. também estou te vendo. Conseguimos 7 antes do minutos. tempo, 7 minutos. Isso. Ai, Estamos igual o jogo de futebol. não é? Tá lindo isso. Você não sabe o vexame que eu dei da última vez. Deixa eu agradecer aqui meu assistente, que ele vai embora. Isso. Chamei Agradece. uma pessoa querida para vir aqui só para me ajudar a entrar, porque da última Dá um vez... beijo nele. Dá um beijo nele. Dá um beijo nela. Querido, Deus lhe pague. Imagina. Fê, muito obrigada. A gente se fala. Depois assiste que eu vou pôr no... Tá legal. Boa sorte. Obrigada. Você viu que Você foi um tá na sua clínica? Eu tô na minha casa. Eu chamei. Tá na casa. A pessoa saiu da casa dela e veio aqui só Ai, nesse coitada. momento. Que fofo. Porque
Eu vi que você também tinha dificuldades técnicas. Eu, na última, fiz um vexame que eu demorei 40 minutos para conseguir entrar. Então, falei, hoje eu me garanto, ele é tecnólogo. Eu falei, hoje é tecnólogo, aciono. Mesmo assim, tive que pedir ajuda para minha colega da clínica, Cláudia Fischer, que falou, aperta aqui, faz... Que nem ele sabia. Quem não tem prática de live, não tem jeito. Agora é só fazer os cachorros ficarem quietos. Eu acho que vai dar certo no final. Que bom, Mônica. Bom, gente, vocês já estão entrando. Eu acho que antes da gente, a gente podia falar um pouco sobre você, né, Lia? Enquanto elas não entram. Conta um pouco. Você era pneumologista. Isso, então eu virou especialista em sono. Como é que foi esse caminho? Eu fiz pneumologia, residência, né? Quando a gente faz a especialidade, você faz uma residência médica. Aí, no final do terceiro ano da residência, eu me interessei por fazer uma revisão de como a pessoa que tem problema pulmonar dorme. Foi um pedido, né, do preceptor para fazer uma revisão. Aí, nisso, eu descobri a apneia do sono, me interessei. Aí, eu fui para a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e comecei a fazer o mestrado. Nós somos colegas na mesma época do mestrado. Isso, pois é. Eu fiz da pneumo com o Dr. Nery, aí fiz o doutorado, e como eu sou do Espírito Santo, eu sempre passava assim, eu vou fazer isso tudo porque eu quero ser professora universitária. Mas aí no início do mestrado eu passei no concurso aqui no Espírito Santo, que eu estou na casa da minha mãe, aqui no Espírito Santo. Aí eu passei você voltou para as origens? Não, eu estou só de férias agora, uns dias. Entendi. Isso. Aí eu passei na universidade aqui, aí eu optei por não ficar na universidade e terminar a pós-graduação. Aí quando eu terminei o doutorado, surgiu a oportunidade de fazer o concurso, aí eu passei na Unifesp, né, onde eu trabalho. Então eu tô lá desde 92, fiz o mestrado, doutorado, agora eu sou docente do Departamento de Psicobiologia e agora caí na gestão aí, tô há 2 anos na pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa. Mas aí termina em maio do ano que vem, eu volto a dar aula no departamento. E enquanto você está nessa pró-reitoria, você não atende no consultório? Isso, não, porque aí eu fiquei como dedicação exclusiva na universidade. Então você não pode ter atividade privada, né? Então eu estou um pouco afastada de consultório e de aulas. Entrou a nossa querida Camila, entrou. Ah, que delícia! Que bom! E, pois é, aí eu tô nessa parte de gestão, quando eu terminar, aí eu volto para aula, para consultório. Aquelas coisas que a gente inventa, né? Pacientes enquanto isso, quem comanda? Pode mandar lá no Instituto, que a clínica lá, os colegas são muito bons. Todo mundo tem a conduta parecida, né? Instituto do Sono. Depois que eu falei com você, eu tive contato com alguns pacientes que são meus amigos e são seus pacientes. Eu preciso ir ali. Eu falei, precisava, vai a outra. Qualquer orientação que puder ser dada por telemedicina ou por e-mail, eles podem me procurar, tá? Agora, quando, às vezes a pessoa precisa ser vista mesmo pelo médico, né? Mas se for tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode me... Você tem conseguido atender, Lia? Tenho. A gente faz um atendimento de telemedicina gratuito para o ambulatório de pesquisa. Aí alguns pacientes meu particular entram nessa leva também. Mas quando é a primeira vez, você recomenda? Não? Não, eu acho que tem que ser retorno, viu? A primeira vez é bom ter um contato maior, o exame. Se bem que os meios de telemedicina você consegue ver o paciente, por exemplo, com a Covid agora. Nós fizemos um teleatendimento gratuito. Aí você vê se a pessoa está com falta de ar, se está roxeado ou não. Nunca é igual o presencial, né? Mas como também a gente estava evitando das pessoas irem a hospitais, pronto-socorro, né? Dava uma segurança. Sim, eu imagino que seja melhor. A minha área eu já acho complicada. Eu tenho atendido muito online e agora eu perdi o trauma, eu tinha um estresse pós-traumático, eu achava que não fosse dar certo. Eu tive um atendimento uma vez que eu achei muito frio, eu trabalhava com dependência química e faz tempo que eu atendo online, mas esse paciente particularmente deu muito errado, né? Eu fiquei achando que a coisa não ia rolar tão bem, mas agora tem dado certo, eu atendo muitos adolescentes e eles são, né, mais ligados nessas coisas. A gente que
Eles são tecnológicos, né? Todos tecnológicos. Você quer saber como faz? Chama um adolescente que ele ajuda. Bom, tá faltando 1 minuto, então, para nossa live. Vamos esperar mais 1 minutinho. Já tem bastante gente aqui, sabia? Tem pacientes meus. Você não vê, né, quem entra? Não, você que vê, né? Ah, tá bom. Eu vou dizer oi para as pessoas. A Camila nos mandou um coração. Um beijo para ela, querida. Eu já estou vendo pacientes meus aqui. Minha sócia acabou de entrar. Ela vai ficar muito orgulhosa, porque hoje eu consegui entrar antes do tempo, e você também. E a gente vai começar nesse minuto. Então, gente, estamos começando aqui uma live com a doutora Lia Bittencourt, que é da Unifesp. Ela é fera em sono. E eu convidei, no meio dessa pandemia, para falar um pouco sobre sono no geral, mas também por conta da pandemia. Eu tenho recebido muitas queixas de pacientes e tudo isso, e eu acho importante a gente conversar como especialista, né? Dentro da minha área, eu tento fazer relaxamento, uma série de coisas, mas eu também quero dicas. Tem vários colegas assistindo, psicólogos, psiquiatra, um psiquiatra, para saber não só encaminhar, mas inclusive durante a pandemia, como é que a gente lida com isso, o que é que dá para fazer para o pessoal ficar bem com a questão do sono sem ter que ir ao médico, o que é que dá para fazer como prevenção antes. Então, Lia, para começar, eu pensei em a gente falar um pouco da importância do sono, né? Os psicólogos, os psiquiatras, o pessoal da saúde mental sempre pergunta para os pacientes, é uma pergunta que eu faço corriqueiramente, como você tem dormido, né? Sono e apetite são 2 bons indicadores quando as coisas não estão indo bem, né? Com certeza. Você tá mais gorda, você acha que eu tô gorda? E não é nada disso. Então, para a gente, são indicadores. Por que você acha que nós temos que continuar perguntando? Por que é importante um profissional de saúde mental prestar muita atenção no sono dos pacientes? Então, assim, o sono, ele é uma atividade fisiológica normal, é por isso que a gente passa das 24 horas do dia, 8 horas a gente dorme, ou seja, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Então, assim como existem as funções alimentação, socialização, a necessidade de movimentação, atividade física, o sono também vem como uma necessidade natural do organismo. Então, durante essas 8 horas, em média, né, cada um tem sua quantidade individual, né, a gente restaura a nossa percepção da cognição, nossa memória, raciocínio, humor. O sono é importante para manter o estado de humor estável, né? Tem pessoas que não dormem, já fica no outro dia mais ansiosa, mais depressiva, instabilidades do humor. O metabolismo, como você falou, até a relação de comer e não engordar, a gente precisa dormir. Durante o sono a gente libera o hormônio do crescimento, que favorece o catabolismo, a gente libera insulina. Então, quem não dorme tem tendência a ganho de peso, diabetes. O sistema cardiovascular, durante a noite a nossa pressão arterial baixa, frequência cardíaca. Então, o sono não é só um estado passivo de repouso. Acontece muitas coisas no nosso organismo à noite. Tá bom. Você falou, quando a gente tem 8 horas de sono, a gente repousa. Eu, particularmente, trabalho muito com adolescentes. E a gente sabe que o adolescente tem que dormir mais do que um adulto. Ao mesmo tempo, eles fazem 1000 atividades e hoje eles estão muito ligados o tempo todo, né? Ou no celular, ou num videogame, enfim, eles estão fazendo alguma coisa. E eu falo, não, 8 é menos do que você devia ainda dormir mais que isso. Eu vejo que alguns rotineiramente não conseguem dormir mais do que 7 horas, 6 horas, eles dormem muito tarde. Quanto você acha que um adolescente saudável, que está estudando, praticando esporte, tem uma vida normal, deve dormir? A gente fala que a quantidade do sono é muito individual. Pra você ter uma ideia, um bebezinho ele precisa de 16 horas de sono dentro das 24. Já um idoso saudável, 4, 5 horas de sono é suficiente. Nesses 2 extremos existe
a criança, o pré-adolescente, que dorme bem, dorme umas 8, 9 horas, e o adolescente, ele tende vai diminuindo um pouquinho, mas o mais importante no adolescente é um atraso natural. Ele tende a dormir mais tarde, mesmo que ele esteja em casa, sem sair, sem usar a internet, existe um atraso natural. Ele tem uma tendência de dormir um pouquinho mais tarde. Então, ele era uma criança que dormia lá pelas 10, ele já vai dormir às 11, só que aí ele precisa esticar de manhã, né? Aí, o que acontece? Dormir suas 8, 7, 8 horas, o adolescente não consegue, porque aí ele acorda muito cedo para ir para a escola. Que, infelizmente, não acha errado a gente acordar acho, muito cedo para a escola? Acho. Europa, Estados Unidos, os adolescentes tendem a começar as horas mais tarde, aula mais tarde. Acompanhado. Ou estudar à tarde. Porque um adolescente acordar às 6 da manhã, ele acorda confuso, sem raciocínio, sem atenção. Então, respeitar. Eu falo assim, alguém pergunta, quantas horas de sono eu devo dormir? Eu falei, pega o feriado, férias, dorme o quanto você precisa e vê como é que você se sente do outro dia. Aí você achou suas horas de sono. Quando você dorme menos ou mais do que isso, vai acumulando, né, um débito aí do sono. Mas é difícil. Porque na Europa a tendência é eles começarem no meio da manhã e ficarem um pouco mais, né? Para respeitar. Eu dei aula há muitos anos, né? Eu dei aula para adolescentes, eu sou historiadora. E eu via que na primeira aula eu não funcionava e eles funcionavam zero, eles estavam dormindo. E o professor da mesma aula, tinha uma escola que eu dava só ensino médio, então eu dava só para os terceiros anos do ensino médio. Eu entrava na primeira, estava todo mundo nem aí, eu com uma performance péssima. E tinha gente que ia assistir minha última aula, porque falava, nossa, na última ela brilha. Quer dizer, aí, tá vendo? Respeitar o seu ritmo, né? E eu também, eu sou uma pessoa que tem um ciclo do sono que também eu funciono muito melhor à noite, eu produzo, se eu tiver que escrever à noite, ler à noite, eu funciono até a madrugada. Isso a gente sabe que, infelizmente, na sociedade, a demanda de estudo, de trabalho não permite isso. Mas se cada um se relacionasse com as suas atividades de acordo com o seu ritmo, quem tem tendência a ser matutino, trabalhar de manhã cedinho é ótimo para ele. Mas chega 8, 9 horas da noite, eles estão igual galinha, já querem dormir, né? Já os vespertinos seriam pessoas que teriam ter atividades mais tarde, ou trabalhar em plantão. Então, muitas vezes, até na medicina do trabalho, a gente tenta ver os funcionários e alocar cada um nos turnos melhores, né? Olha, a gente foi fazendo isso meio que empiricamente, mas na nossa clínica acontece isso. A minha sócia funciona muito bem de manhã, né? E ela, mais tarde, você fala com ela no telefone, ela já está quase dormindo. E eu, ao contrário, eu falo, Mônica, não venha trabalhar de manhã, pelo amor de Deus, você não chega, você fica em casa. Eu tenho começado mais tarde, isso já faz anos. Isso, podendo esse ajuste é muito bom, mas né? os adolescentes não têm essa vantagem. A maior parte das escolas começa mesmo muito cedo, pelo menos ali na região da clínica. E eu vejo que eles sofrem muito, não aproveitam. E os que conseguem estudar à noite, daí quando estudam à noite, durante o dia estão mais cansados para fazer a prova, a gente não sabe. Então, esses que não podem, que tem que acordar cedo, a gente fala, evita os estímulos que também favorecem o atraso do sono. Exposição excessiva à televisão, internet, leituras. É melhor ler livro do que com a luz do tablet. Então dá umas dicas aí isso, gente. Higiene do sono, o que é possível fazer para uma pessoa que tem uma leve insônia, tem dificuldade de pegar no sono, e que ela deve testar fazer todas essas coisas antes de procurar um profissional. Isso, porque muitas vezes a pessoa procura a gente por insônia, mas ela não fez ainda as dicas de ter uma boa higiene do sono. Sim. Então a gente fala assim, do entardecer para lá, já começar atividades mais relaxantes, meditação, ouvir uma música, ler um livro, nada muito que ative, que excite muito. Tentar manter um horário regular de ir para a cama, mesmo no sábado e domingo, quando tem as baladas, eu sei que é difícil para o adolescente, mas tentar uma regularidade maior. Evitar estímulo à noite, café, chocolate, o fumo, a nicotina também estimula. Coca-Cola, tudo que é com cor, né? Que tem a cafeína. E uma coisa muito importante, o álcool é traiçoeiro. Você toma uma cervejinha, um vinho, você tem a sensação de relaxar.
Porque, claro, é ansiolítico. Só que o álcool, no decorrer da noite, além dele roubar o sono REM, que é onde a gente sonha e processa a memória, raciocínio, ele, quando ele sai do organismo, ele desperta a pessoa. Então, você, quando vai interrompido, né? Interrompido. Qualquer um que bebe um pouquinho mais fala, nossa, até a ressaca do outro dia é relacionado a essa fragmentação do sono. Então, o álcool, tirado a jogada. Olha, tem uma pessoa aqui que me perguntou ontem, quando eu mandei o convite, perguntou, então, eu tomo... Não, eu tenho uma insônia muito grande, toda noite eu tenho que tomar meia dose de uísque para dormir. Eu mesmo assim não durmo bem. Então a explicação não é um sonífero. Porque ele tem, claro, ele é atrativo porque ele relaxa, ele deixa a pessoa... Mas com o tempo, além do uso agudo, o uso crônico do álcool, a pessoa que já tem uma dependência do álcool, vai tendo um sono fragmentado, não dorme, pior. Alcoolista não dorme. E lembrar que o álcool vicia e a pessoa vai precisando mais doses, né? Eu sei que é difícil, principalmente nessa época de pandemia, que a gente está muito em casa... Os hábitos, os vícios são mais aflorados, né? Olha, acabou de mandar, a Tânia falou, eu achei que uma taça de vinho fosse saudável para relaxar, não é? A gente fala assim, claro que para o cardiovascular o vinho não é nem o álcool, é a substância, né, da uva, favorece, mas eu falo assim, tome então mais cedo, antes do jantar, e não aquela bebida muito próxima ao dormir. Não é que não possa tomar, mas não tomar muito próximo, até como o outro falou, como um efeito de relaxar e dormir, né? Outras coisas, alimentação à noite mais leve, porque se você come pesado, você vai ter refluxo, você vai ter despertar pela alimentação mais pesada. E o mais importante, só ir para a cama e só ficar na cama, só se encaminhar para a cama com sono. Ficar sem sono na cama é um horror. Eu tenho reparado isso, que agora as pessoas têm uma tendência a ficar com o computador o dia inteiro, acaba levando para o quarto. E isso é horrível. Continua, você não para de trabalhar jamais, né? Então, mesmo nessa época de pandemia, faça um ambiente de trabalho que não seja no seu quarto. Porque senão você deita com aquela coisa de continuar as atividades de trabalho, mental. Então, cama e quarto é feito para dormir. São feitos para dormir. Só entrar. Tentar uma outra coisa. Os europeus, né, principalmente os espanhóis, dormem, tiram uma soneca depois do almoço. Isso é saudável? Saudável. Se tivesse condições de adotar esse hábito, você acha que todo mundo deveria fazer? Já está comprovado cientificamente de pegar um grupo de pacientes que cochila, depois faz uma cestazinha, que não deve passar de 20 a 30 minutos, e um grupo que não cochila. Quem cochila tem um desempenho melhor depois no decorrer da tarde. Mais atenção, mais memorização, raciocínio. Então, o cochilo, a cesta é bem-vinda. O que a gente fala quando a pessoa sofre muito de insônia é para economizar e não cochilar depois do almoço, para ele poder dormir melhor. Então, a gente corta a cesta daquela pessoa que tem uma insônia mais grave. Mas todo mundo, se pudesse, 10, 15 minutinhos depois do almoço, é bem-vindo. Você recomenda? Tá bom. E quando o problema é o contrário? Se ao invés de falta de sono, as pessoas têm excesso de sono. Sonolência, isso. Então, assim, a gente tem os distúrbios do sono, bem rapidamente, a gente categoriza ele em 7 problemas. As insônias, os problemas respiratórios, que são as apneias, as paradas respiratórias da noite, a narcolepsia, que é uma doença neurológica, que depois eu vou voltar aí que dá uma sonolência incapacitante, os distúrbios do ritmo do sono, aquele que dorme cedo demais, dorme tarde demais, ou troca a noite pelo dia, e as parassonias, que são aquelas doenças mais da criança, terror noturno, sonambulismo, falar à noite. Então, a sonolência excessiva durante o dia, geralmente, ou é apneia, é aquela pessoa que está roncando, parando de respirar à noite, geralmente homem de mais idade, gordinho, ou a mulher também na menopausa, ganha peso. Então a pessoa dá uma parada na garganta, né? Fecha a garganta, para ela voltar, ela desperta. Aí esse monte de despertar à noite dá sonolência. E normalmente a pessoa não percebe que não está dormindo. Não percebe. Ou quem está do lado, que ouve o ronco, né? E percebe as paradas, e a pessoa, o único sinal pode ser uma sonolência. Sonolência a ponto de bater carro, não aguentar
um evento, uma aula, um Tá num jantar. cinema. Eu tinha uma amiga que caía na sopa no meio do Cochila. jantar. Eu já tive um paciente que ele caiu subindo a escada, andando comigo, ele subiu, caiu na escada de sonolência. Então, assim, mesmo numa atividade motora que requer atenção. E a outra doença grave é a narcolepsia. É uma doença neurológica que falta no cérebro a substância que deixa a gente alerta, que é a orexina ou hipocretina. Então, geralmente tem uma característica genética, mas essa pessoa, assim, ela capota de sono. Quando ela ri, ela fica mole e cai. Tem umas outras características interessantes. E o sonho entra quando a pessoa está acordada. Então, ela está assim, ela começa a sonhar, ver imagens. Ela tem aquela paralisia do sono, ela está deitada e não consegue se mexer. Então, é uma doença mais rara, mas causa uma sonolência importante. Mas só para finalizar essa sua pergunta da sonolência, uma coisa que a gente tem que tomar atenção também, se a gente não está dormindo menos do que a gente gostaria, aí da sonolência também. Se eu, por exemplo, existe um padrão normal que chama o grande dormidor. É aquela pessoa que nasceu da família que todo mundo precisa dormir 10 horas por noite. Se ela dorme 5, ela vai ficar sonolenta. E existe o oposto também, o curto dormidor, são os sortudos, que 3, 4 horas de sono já seriam bom para eles. Aí esses vivem felizes, né? Porque estão Eu nunca vi bem. Só velhinho, né? Mas tem. Tá. E me conta uma coisa, muita gente está entrando aqui falando que mudou muito o padrão de sono depois da pandemia. Esse foi, inclusive, o fator que me levou a te convidar. Porque eu tenho visto que adolescentes, mesmo adultos, que antes dormiam bem, sempre que eu perguntava, e o sono, tá tudo bem, comecei a perguntar na pandemia e tenho reparado que as pessoas têm muitos pesadelos, sonhos muito reais. Mas parece que que estava acontecendo. Aí, tanto coisas legais como não, assim, gente que viajou e viu todos os detalhes de Paris, eu fico morrendo de inveja. E pesadelos também muito reais e um sono bastante interrompido. Eu tenho um paciente que tem ido dormir às 6 horas da manhã. Esse foi até encaminhado para um profissional que medicou, mas ele toma então. Eu perguntei, mas como é que você continua dormindo, né, às 6 da manhã? Ele fala, que eu tomo remédio às 5. Eu falei, bom, daí você não vai dormir, né? Mas o que você acha que esse pessoal pode fazer além dessa higiene do sono? Tá, tem algum alimento, alguma coisa que você sugira? Então, eu acho assim, a pandemia não só trouxe essa coisa da gente não se expor mais tanto à luz e à escuridão, que é fundamental para a gente dormir bem, ficar muito dentro de casa, na cama. Então, isso propicia uma insônia, né? E atividade no quarto, o pessoal bebendo mais café, o alcoolismo aumentou, o tabagismo. Então, tudo isso, a higiene do sono alterou. E isso que você falou, os pesadelos, tem muito a ver, as pessoas estão mais introspectivas, são momentos que a gente está muito em contato com a gente mesmo. Então você fica revendo a saudade da família que está longe, a ausência dos amigos. Então traz um conteúdo de memória que durante a noite ele aparece, o inconsciente fica mais exposto, né? E um pouco isso de dormir e acordar no meio da madrugada chama muito a atenção da depressão. A depressão é comum a pessoa acordar, tá bem, você dormiu, de repente, 4 da manhã, seu olho acorda e não consegue dormir mais. Então, despertar no meio da noite precocemente pode ser um sintoma de um humor um pouquinho rebaixado. Então, junto à ansiedade, depressão, vem os pesadelos, né? É um ciclo vicioso tudo isso. Tem uma pessoa aqui falando que quanto menos ela dorme, mais disposta ela fica. Isso é normal? É um daqueles curtos dormidores, será? Pode ser, apesar de ser raro, a gente fala assim, se uma pessoa fala assim, eu durmo 3, 4 horas e fico bem, tem que saber se fica bem mesmo. Se não cochila no outro dia, se não está cansado, memória ruim. Se está bem, tirou na loteria, é aquele que precisa dormir só 3, 4 horas. Mas tem que tomar cuidado que muitas pessoas fazem isso por restrição voluntária, porque querem chegar em casa, avançar à noite, dorme pouco e tem que ir trabalhar.
decorrendo na semana, chega quinta-feira, essa pessoa está detonada. Aí dorme sábado e domingo muito. Então isso aí não é dormidor curto, isso é privação de sono. Nesse padrão pode trazer algum problema para a saúde? Pode. Dorme muito pouco, deixa, não, no fim de semana eu vou tirar esse atraso. A gente fala que o ideal é você, cada noite, você ter a sua quantidade de sono regular mantida. Então, 1 horinha a mais e não jogar para um rebote no sábado e domingo e voltar a se privar de sono. Isso o cérebro vai cansando, a pessoa vai pagar depois a conta lá na frente, né? Você falou assim, alimentos, o leite morno é bem-vindo porque tem triptofano, alimentos saudáveis, leves, bebidas, os chás mais claros, né? E eu acho que é mais comer menos à noite do que um certo tipo de alimento, né? Eu tenho visto nas farmácias venderem triptofano como se fosse doce, assim. Ah, a senhora tem insônia, leva um triptofano. Isso funciona? Não funciona. Igual várias substâncias. O GABA, que é um neurotransmissor do sono. O que acontece? Essas substâncias ingeridas no estômago, ela não atravessa a barreira hematocefálica e é transformada em serotonina lá dentro. Então, tudo que faz a gente dormir, serotonina, GABA, são produções naturais do nosso organismo, no nosso cérebro. Então, é preferível uma alimentação saudável para levar a formação dessas substâncias lá dentro. Então, é perda de dinheiro, viu? Usar triptofano, aquelas formulações... Tem uma pessoa aqui perguntando a banana, mas eu acho que a quantidade que teria que comer de banana... Para ter triptofano, né? Então, a gente fala assim, é uma alimentação saudável, tá? E eu, por exemplo, alguns fitoterápicos, fora as substâncias, por exemplo, passiflora, a própria melatonina, que depois eu vou falar um pouquinho dela também, esses até tem uma certa valeriana, são fitoterápicos que trazem abaixa um pouquinho a ansiedade. Então, não é remédio para dormir, mas se você falar, eu tomo uma valeriana, eu fico mais relaxada, é bem-vindo. Então, passiflora, valeriana. Agora, a melatonina tem que tomar cuidado. A melatonina é o hormônio que a gente produz naturalmente à noite durante o sono, mas ela não é um hipnótico. Então, a melatonina a gente usa em pequenas doses, muito menor do que essas que são compradas, formuladas em comprimido. São gotinhas sublinguais que a gente usa para avançar o sono daquele que dorme lá às 3 da manhã. Você dá um pouquinho de melatonina, você puxa o sono principal para mais cedo. Ou aquela pessoa que acorda cedo demais, você dá melatonina de manhã. Então, ela é um cronoterápico. Ela puxa, adianta, mas não é remédio para dormir. Agora, se você falar... E funciona para todo mundo? Eu tenho uma pessoa aqui perguntando que está tomando melatonina há um tempo e o organismo já acostumou. O que ela deve fazer? Geralmente, a gente não precisa de melatonina, a não ser a pessoa idosa, que já vai diminuindo a produção, ou que tem esses problemas de fuso horário, de mudar de viagens, porque aí você consegue regular com a melatonina. Agora, tem pessoas que tomam melatonina e tem um efeito colateral de ter um sono avassalador. Ótimo, porque ela também não é um remédio, uma coisa vendida até fora, porque no Brasil não tem ainda a liberação da melatonina, mas na Europa e Estados Unidos você compra melatonina quase na padaria, né? Então, não é uma coisa que faça mal. Então, essa pessoa provavelmente que já teve tolerância é porque no início ela teve um efeito de ter o efeito colateral da sonolência, depois se adaptou. Então, assim, eu não usaria. Tá? Criança pode usar melatonina? Criança ainda não está indicada. Tem uma pessoa perguntando que começou a tomar uma medicação PATS e ficou também, desenvolveu uma tolerância. Isso é normal. Então, assim, o PATS, ele é o Zolpidem de curtação sublingual. Seria assim, dentre os remedinhos do sono que a gente não gosta de prescrever, esse seria o menos maléfico, porque ele atua rápido e vai embora rápido. Mas é aquilo, se a pessoa toma todo dia, desenvolve tolerância, dependência e precisa de doses maiores. Então, o que a gente faz? Remédio em último caso, mas tem paciente que precisa, porque você tem que quebrar também o ciclo vicioso, fazer a pessoa dormir para ela recuperar. Então, gente, tem que caprichar, meditar, bons pensamentos à noite, técnicas de relaxamento corporal. A pessoa tem que usar
de não farmácia para depois não ficar... Começar por tudo mesmo. A gente tem treinado relaxar com os pacientes, muita meditação. Tem esses aplicativos de meditação agora, tem feito bastante sucesso. Você recomenda? Ah, excelente, viu? Eu acho que a meditação é para todos nós, né? O pensamento não é dono da gente, a gente que é dono do pensamento, né? Então a gente fica lá ruminando e à noite é só pensamento ruim, coisas, né? Então é uma técnica, mas eu acho que a salvação para o cérebro é a meditação. Também acho. Acho que a gente tem que treinar muito, né? E conseguir, inclusive, fazer. Porque todo mundo, eu perco um tempo danado, imagina. E quando você pratica, né? Eu reparo que as pessoas que praticam com maior frequência vão adquirindo. Entrar num estado de relaxamento muito fácil. É muito bom. Então, atividade física e meditação é o equilíbrio físico e mental para o sono vir de forma adequada. Então, uma das recomendações também da higiene do sono é exercício, viu, gente? Eu falo assim, a pessoa que não... O exercício ideal para quem tem insônia é fazer mais de manhã, depois do almoço, e não muito próximo a dormir, porque senão você acelera o batimento cardíaco e isso. Mas quando a pessoa fala, eu só posso fazer à noite, eu falo, faz. É melhor fazer exercício do que não fazer. Tá. Ele produz um sono mais profundo, de melhor qualidade. Tá. Aqui estão perguntando também do mulungu. Você sabe dizer se cúrcuma e mulungu adiantam? Eles são meio parecidos com os fitoterápicos outros que eu falei, da passiflora, Se a pessoa usa e tem um benefício, eu acho que não é contraindicado. Tá? Mas muitas vezes quem tem insônia mesmo mais grave não sente muito benefício com essas substâncias, né? Tá. Tem uma pessoa perguntando da última. Prometo que você não vai virar farmacêutica. Não, que isso. Perguntando de uma medicação que chama Sleep Aid. Eu tenho também uma outra pessoa que me falou que está tomando isso, que é uma coisa que vende na farmácia nos Estados Unidos, sem prescrição, assim, você compra junto com as vitaminas e parece que ajuda a pegar no sono. Você conhece? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro qual é alguns princípio. É o princípio ativo. Não sei se é algum fitoterápico, não lembro então, bem. Eu vou ficar devendo, eu vou ver o princípio ativo com a pessoa que me perguntou, que não está aqui na live, e depois eu te passo e você me responde. Tá, eu também me dei um branco agora, mas deve ser alguma dessas. Eu nem perguntei, eu acho. Eu achei que fosse uma coisa assim, porque várias pessoas já me perguntaram, eu achei que fosse uma febre que todo mundo tivesse conhecido. Me diz uma coisa, como é que... Porque tem problemas de sono que nós não percebemos, como a apneia do sono, você me disse. Vamos supor, você fala, percebe pelo ronco. Imagina uma pessoa que dorme sozinha e não sabe se ronca ou não ronca, e ela acorda cansada ou tem dor de cabeça. Qual seria a indicação? Ela vai procurar um médico? Isso, então eu falo para as pessoas, dormir e passar o dia cansado, sonolência, ou com humor alterado, e você relaciona, eu estava bem, parece que eu estou dormindo menos, e agora eu estou irritado, cansado, ou com memória, raciocínio ruim. Então, a primeira coisa, procurar um especialista em sono. Hoje em dia são neurologistas, pneumo, otorrino, clínico geral, tem pediatra, né, que já são especializados em sono, e fazer uma avaliação. Geralmente, algumas coisas resolvem no consultório mesmo, com orientações sobre insônia, sobre ritmo do sono. Algumas dessas doenças, principalmente a apneia, precisa fazer aquele registro ou de dormir no laboratório, e hoje em dia, com a pandemia, também a gente fez muito registro em casa. O paciente vai no laboratório, pega o aparelhinho, bota para ver o sensor do fluxo, o oxímetro e registra quantas vezes ele para de respirar à noite. Então, que chama polissonografia. Pode ser feita no laboratório ou em casa. Então, hoje com você isso, faz em casa também? Você faz em casa. Pode fazer ela completa, com aquele monte de fiação, ou pode fazer só com alguns registros, só da respiração, do batimento cardíaco. E vai um técnico para colocar e depois para tirar tudo? Ou a pessoa vai no próprio laboratório e ela mesma leva uns aparelhinhos mais simples, a gente ensina o próprio paciente em casa a colocar. Então, assim, a medicina do sono está evoluindo muito para a telemedicina, para fazer coisa simplificada.
porque os laboratórios do sono ficam cheios de lista de espera, é caro, demora. Então, algumas preenchimentos de questionário via celular mesmo, leva o aparelhinho. Então, a ideia é facilitar para que essas pessoas não fiquem sem o diagnóstico. Entendi. Tá ótimo. Ó, alguém mandou aqui que o Sleep Aid é o doxilamine. E outra diz que era um Ixo. Eu acho que ele é um anti-histamínico. Ah, tá. Porque se é vendido sem receita médica, ele não deve ser antidepressivo, não deve ser hipnótico. Então, pode ser que seja uma dessas que pode comprar sem... Mas se as pessoas têm esse hábito de usar anti-histamínico para dormir, isso não faz mal? Eu acho que sim, não deve ser rotineiramente. Por exemplo, tem gente que fala, eu uso um anti-histamínico, eu uso um Miozan e me dá sono duplo. Se você está precisando usar porque você está com congestão nasal ou dores musculares, tudo bem. Agora, usar para o sono não é uma medicação para insônia, entendeu? Então, no fundo, depois vai ter também seus efeitos colaterais, né? Então, se ele é um anti-histamínico, não deve ser usado rotineiramente, né? Porque o efeito colateral que é o sono, né? E não... O que você pega as pessoas fazendo muito errado em relação ao sono? Ao sono, eu acho principalmente atividades com eletrônicos à noite, virou, né, uma pandemia, né? Eu falo que a gente é uma sociedade que não tem mais o escuro, né? Se tirar uma foto do planeta, tá cheio de luzinhas, quando não deveria ter. Então, a luz artificial veio para... Você sumiu do ar um pouquinho. Ah, tá. Então, assim, resumindo é isso. É o uso excessivo de eletrônicos, falta de atividade física, vícios como álcool, cigarro, e acho que são os principais. A maconha engana muito, né? Eu vejo, eu trabalho com usuários, então, a princípio as pessoas passam a usar maconha porque sentem um estado de relaxamento, mas a prazo eu percebo que ele prejudica muito na área da ansiedade, principalmente. Essas pessoas param de dormir, cada vez dormem menos. É muito comum a pessoa falar, mas não é melhor do que tomar um hipnótico? Mas sabendo que tem a tendência à adicção, ao uso, né, descontrolado, abertura para novas, né, drogas, aí complica o sono mais uma vez. Tem uma pessoa perguntando aqui, Lia, da síndrome das pernas inquietas enquanto dorme, se isso é genético. Foi ótimo, que eu falei daquele grupinho de doenças que se é do movimento. Então, existem as doenças do movimento, que é principalmente a perna inquieta e o bruxismo. A pessoa que aperta, geralmente pessoas ansiosas. Essas que trincam os dentes. Isso, com aquela placa. Isso, pessoas muito controladoras. Então, elas mordem à noite e isso, além de fraturar dente, tudo desperta do sono. Isso. E a síndrome das pernas inquieta é uma doença muito interessante. A pessoa é a única dor na perna, incômodo, que alivia quando a pessoa anda e faz atividade física e piora com repouso. Porque as outras dores, reumatológica, dores tipo de vascular, você tem que botar a perna relaxada para aliviar. Essa doença não. A pessoa deita a perna, vira um inferno. Então ela tem que mexer a perna e à noite fica dando uns chutezinhos. Atrapalha drasticamente o sono, desperta da sonolência. Provavelmente o companheiro ou companheira. Quem está do lado, Então, assim, é uma doença que tem que ser avaliada, assim, pode ser genética e uma doença... aí você tem que fazer atividade física, evitar cafeína, distrair o cérebro, mas existe uma medicação para você dar para acalmar as pernas. E é muito comum na área aí da psicologia, da psiquiatria, ela é desenvolvida muito frequente com antidepressivo. Então a pessoa começa a tomar uma fluoxetina, uma venlafaxina, aí começa a chutar a perna, porque é um efeito colateral da medicação. Então quando a gente atende esses pacientes, a gente tenta conversar com o psicólogo, com o psiquiatra, se pode fazer técnicas, aumentar a terapia, diminuir, trocar a medicação. Quando não tem jeito, porque às vezes a pessoa só dá certo, né?
Minha depressão só ficou bem com essa medicação. Aí você tem que associar o remedinho da perna, que é o que usa para Parkinson, é um remédio tipo pramipexole, que aí acalma a perna da pessoa. Mas tem pessoas que sofrem muito, viu, com E é perna inquieta. genético? A pessoa perguntou, tá com medo porque a mãe dela tem e ela tá com medo de vir a ter. Tem algumas formas, é raro, mas tem uma forma que é genética. Aí geralmente a pessoa já começa na infância. Já começa quando é criança, tem incômodo na perna, então é uma característica genética. Mas tem tratamento, você usa pouquinho remédio como se fosse para Parkinson à noite e orienta atividade física, relaxar, não tomar nada de estimulante, café. É uma doença interessante mesmo. Eu tive uma paciente que ela me procurou porque todo mundo achava que ela tinha, que era frescura, que era problema psíquico, ela falava que a perna dela incomodava. Ela tinha mais de 128 chutes de perna por hora. Então é uma pessoa que quando você dá uma pitadinha do remédio, ela fala, nossa, minha vida mudou. Porque é tido como um incômodo, uma coceira na perna, um formigamento, ninguém entende muito. Quem não entende a doença fica achando que é frescura, né? Tá. Tem duas perguntas aqui que eu achei importantes. Essa foi super esclarecedora. Eu acho que a pessoa que perguntou deve ter ficado satisfeita. Uma é, qual a relação da enxaqueca com a insônia? É uma relação de dupla via. Toda dor, sendo ela enxaqueca ou dores neuromusculares, elas prejudicam o sono. Aí você dormindo menos, o seu limiar para dor diminui. Ou seja, pessoas que dormem mal e têm insônia têm crises de enxaqueca, os disparos são mais frequentes. Então você tem que tratar as duas coisas, né? Tá sempre com o médico orientando o cefaliatra, mas também com sono para as duas coisas se potencializarem, para melhorar. Hoje existe alguma coisa mais moderna do que aquele CPAP para quem tem apneia do sono? O CPAP ele é mais indicado para casos graves, a pessoa que tem mais de 30 paradas por hora, são sonolentos. O que evoluiu? Eles estão bem pequenininhos, tem CPAP agora que é do tamanho de uma caixinha de óculos, máscaras bem pequenininhas, não é mais aquele escafandro todo, né? Então, assim, o CPAP, quando ele é indicado, ele ainda é o superior, tá? Mas quando a apneia do sono é mais leve ou a pessoa não tolera o CPAP, tem um aparelhinho dentário que é parecido com o do bruxismo, mas ele é mais sofisticadinho. Ele gruda mesmo nas arcadas e a pessoa dorme com a mandíbula mais para frente. É um aparelho intraoral para apneia do sono. Hoje em dia eles estão desenvolvendo uma técnica de dar um choquezinho nesse músculo da garganta, que é estimular a garganta para ficar aberta à noite. Tem um monte de coisa. Cirurgias, às vezes, pequenas, né? Septo, adenoide, amígdala. Às vezes a pessoa está roncando, mas tem uma amígdala gigantesca, né? Tá ali que... Então, você precisa realmente passar com uma orientação para ver o grau do problema e se pode ser com coisa mais simples que o CPAP, né? Todo mundo que ronca dorme mal? Não. Existe uma condição que chama ronco primário ou benigno. É aquele que a pessoa faz um barulho à noite, aí você faz a polissonografia, ele não tem apneia, ele não cai o oxigênio, ele não desperta. Então a gente fala que é um ronco social. Atrapalha quem está do lado, mas não é ele. Ótimo. Mas é raro. O ronco é um sinal da apneia, mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Ótimo. Então não é porque o cara tá lá que você tem que mandar para o médico. Não. Por isso que é bom ver se ele tá sonolento, se ele tem aquelas paradinhas à noite, porque pode ser só um barulho mesmo, né? Aí, claro, se quiser tratar o aparelhinho intraoral, emagrecer, não beber à noite, aí são medidas mais leves, mais pelo barulho, mas não que aquela pessoa vai ter consequências na saúde dele. Nossa amiga está falando que esse ronco não é social, é antissocial. Então, tá passando mal, não tá morrendo, tá roncando, então ele é um chato. Tem o diretor do nosso grupo lá, ele fala assim que antes de casar as pessoas deviam fazer uma polissonografia, um teste pré-nupcial. Uma mulher com insônia, um homem que ronca, acaba qualquer casamento. Não é? Estão perguntando aqui, o Fábio, se a cirurgia para apneia severa deve ser feita, se não existe. As cirurgias estão cada vez mais restritas. Então a gente fala assim, um otorrino bem formado, ele vai ajudar a gente a corrigir um septo, adenoide, amígdala. Agora, as cirurgias de cortar a campainha praticamente está em desuso, aquela que vai lá e faz um arco no céu da boca. Pode até piorar depois
o uso do CPAP do aparelho litoral. A cirurgia que tem mais efeito é uma que corta o osso da face, né, a maxila e a mandíbula, e puxa para frente, que chama avanço maxilomandibular. Então, essa tem indicação quando a pessoa tem uma retração da maxila e da mandíbula, ou quando usou o CPAP, não tolerou. Então, cirurgias mesmo mais sofisticadas, a gente deixa para o último caso e ver se a pessoa tem alterações ósseas que se beneficiariam de fazer a cirurgia, né? Tá. Tem uma pessoa aqui perguntando o que fazer para relaxar antes de dormir sem remédio, né? A Lia já deu dicas. Uma coisa é fazer muito exercício, por acaso eu sei que essa pessoa faz. Fazer muito exercício, se alimentar direito, não usar os estímulos, isso, dentro do quarto, luz apagada. Então, fazer uma higiene do sono. Né, e aprender a relaxar. Eu tenho ensinado meus pacientes, durante a sessão, eu faço uma sessão de relaxamento físico mesmo. Isso. Imaginar coisas, porque a gente pode aproveitar esse momento antes de dormir para trabalhar algumas coisas da terapia, né? Com certeza. Terapia cognitiva trabalha muito com pensamentos disfuncionais. A gente arruma esses pensamentos e consegue uma modificação no comportamento, nos sentimentos das pessoas. Então, fazer isso antes de dormir eu acho muito saudável. Eu tenho ensinado os meus pacientes. Eu acho que é um momento, já que você vai ficar lá pensando em alguma coisa mesmo, pensar nas coisas que são importantes para você, mas de coisas legais para se pensar. Não vale mentira, porque nosso cérebro é muito mais esperto que a gente. Não adianta ficar falando antes de dormir. Eu sou a melhor estudante de matemática dessa escola e eu vou arrasar. Não, mas assim, eu estudei muito matemática hoje. Eu tenho essa técnica com os meus adolescentes antes da prova. 10 coisas positivas e verdadeiras. Eu estudei, esse professor é legal, ele parece ir com a minha cara. Eu já fui bem antes numa prova de matemática. Eu resolvi todos os exercícios difíceis. A sala ao lado já fez a prova e falou que não está... Tudo que for verdade. Isso. Respire e depois, antes um pouquinho de fazer a prova, você tenta retomar esses pensamentos. Costuma dar certo. Com certeza. Anotar, à noite, anota o problema. Fala, isso aqui eu vou pensar amanhã. Porque à noite a coisa ganha uma dimensão muito maior do que o real. Verdade, é verdade, né? A gente tem uma tendência a esse pensamento em espiral, porque você tá ali sozinho e tudo vai piorando. No outro dia você fala, perdi o tempo à toa, o problema não era tão grande assim, né? Tá bom. Lia, você acha que faltou alguma coisa importante para a gente falar para as pessoas? Acho que não, acho que são essas... 40 e poucos minutos, elas acabam cansando, vão todos embora para eles irem... Isso. Completo. Então, assim, a minha última mensagem é isso. Os problemas de sono são reais, são frequentes numa população, numa sociedade que a gente está cada vez mais numa correria, numa disputa. Essa pandemia veio para acabar mesmo com o nosso sono. Todo mundo, além dessa coisa de ficar dentro de casa, preocupação com o emprego, com o ganho, né? Ninguém passou essa pandemia ileso. Sim, não tá fácil. Não tá fácil, além de ficar isolada das pessoas que a gente gosta, que nas outras, todas as situações de emergência, isso não acontece, né? Numa guerra as pessoas ficavam abrigadas juntas, num abrigo. Essa é uma tragédia do isolamento. Você tem um idoso e todo mundo tem um pai, um tio, alguém velhinho, você tem que deixar longe, isolado, não é legal. Então eu diria assim, depois dessas dicas, se a pessoa ainda está sofrendo com sonolência no outro dia, ou muito tempo sem dormir à noite, procura um especialista. Hoje em dia tem em vários lugares, médicos já com formação boa em sono. Onde você precisa tem esse serviço para a população, esse serviço gratuito? Nós temos no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, tanto na neurologia como a própria equipe do Instituto do Sono também atende gratuitamente. Tem no HC, que é na USP. Esses são os dois grandes serviços que eu me lembro, assim. São Paulo, esses dois. Mas tem vários também profissionais que já estão aí nos postos de atendimentos, que são profissionais clínicos gerais, clínicos de atendimento primário, que já estão tendo uma formação de sono.
Então, é assim, é reclamar para o seu médico o que você está sentindo relacionado ao sono. Porque às vezes o médico não lembra... de cara para os ansiolíticos, para os medicamentos. Isso, não. Porque depois sair disso é mais difícil. É muito então, difícil, né, tentar saber qual o problema do sono e tratar de uma forma mais natural possível. Vou fazer uma última de bônus, porque alguém perguntou agora, é uma coisa do meu interesse. Eu ouço falar isso, eu não sei se é verdade. Deixa eu pegar uma pessoa aqui para te perguntar. Tá. Me perguntaram se dormir com pets relaxa e é melhor para o sono. A Ricota quer saber também. Eu não vejo problema, a não ser que a pessoa tenha algum problema alérgico. Né? Respiratório. Pessoas asmático é um crime, né? Principalmente o gato, ele libera uma proteína, nem é o pelo do gato. Então, quem tem rinite, asma, deve evitar. Agora, fora isso, eles são muito bem-vindos, né? Para tirar angústia, ansiedade. Eu acho que dormir com bicho é muito bom, né, Ricota? Não é? Que bonitinho. Ai, linda. Lia, quero te agradecer muito em nome da Eu que Clínica agradeço. Plenamente, meu nome, dos meus pacientes. Parece que entrou bastante gente, foi super esclarecedor. E vou te chamar de novo, se continuar assim, porque pelo jeito ficaram muitas dúvidas aqui. Muita prazer. Gente que não consegue relaxar e tal. A gente vai trabalhando isso e quando não der, a gente manda para aí. Tá joia, queridos. Tá bom, querida. Boa noite. Obrigada. Obrigada a todos. Eu que agradeço pela presença. Até mais. Tchau, Lia. Tchau, Tchau, gente. querida.